61 anos da imigração coreana no Brasil, no dia 12 de fevereiro próximo, essa data que consta no calendário paulista através de lei estadual aprovada neste parlamento. Para falar um pouquinho mais da história e também da relação cultural e comercial dos dois países, Brasil e Coreia, a gente recebe hoje dois convidados, o cônsul-geral da Coreia do Sul, senhor Lee Sang-wang, e também o documentarista Nick Faruel, que está aqui conosco também para traduzir, né, o senhor cônsul da Coreia. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado, né? E a primeira pergunta que eu faria para o cônsul, né, é qual que é a importância dessa relação aí de 61 anos, né? Como ela começou, quais as principais mudanças que o imigrante coreano ele enfrentou, né, ao vir ao Brasil, quais as principais atividades econômicas, fazer um apanhado geral, um retrospecto desses 61 anos, dessa importante parceria cultural. E aí o Nick ele vai ajudar aí a gente na tradução. Muito obrigado pela presença aqui nos nossos estúdios. Muito obrigado pelo convite. Então é importante fazer essa pergunta a ele e ele diga aí, né, os pontos importantes dessa imigração, 61 anos de imigração, culturais, econômicos. É importante que a gente converse sobre isso. 61년 이민 역사에 대해서 좀 설명해 달라고 그러는 거예요. 예, 지금 금년이 그 브라질 한국 이민이 61년째 되는 날입니다. 해입니다. 지금 한국이 59년도에 브라질과 외교관계 수립한 이후에 전 세계적으로 최초로 브라질에 이민을 보냈고, 그 당시 한국은 굉장히 가난한 나라였기 때문에 새로운 기회를 찾아서 많은 이민을 보냈습니다. 그래서 브라질에 정착을 했고, 잘 사회 발전, 경제 발전, 여러 가지 브라질 발전에 기여를 해왔고, 그런 의미에서 브라질 정부, 또 특히 상파울루 정부에서 이민의 날을 제정해 준 거에 대해서 감사하게 생각하고 있습니다. Este ano completa 60 anos de imigração coreana, e em 59 estabeleceu o primeiro país latino-americano a estabelecer relações diplomáticas com a Coreia, o Brasil com a Coreia. E a partir daí, a Coreia era um país pobre pós-guerra, né? Então, esse motivo foi motivo de fixação, e que isso fez com que ajudasse também no desenvolvimento do Brasil e que buscasse inserção na sociedade brasileira. Agora, você tem alguns números, né? Quantos imigrantes vieram inicialmente, né? Qual que é hoje a população de imigrantes coreanos que nós temos aqui no Brasil, né? Constatado aí via consulado. É importante dizer também que é o consulado aí mais importante da América Latina, né? Fica aqui em São Paulo, né? 몇 명이? 지금 그 브라질에 한인들이 한 5만 명 정도로 거주하고 있고, 90% 이상이 상파울루 시에 집중되어 있고, 특히 많은 분들이 봉이지로에서 살면서 비즈니스를 하고 있습니다. Esqueci um detalhe importante, que anteriormente ele agradeceu pela data, né, de ter reconhecido como o Dia da Imigração. Parlamento, sem dúvida nenhuma. Como não sou tradutor, peço desculpas que eu vou acabar perdendo. Faz parte, né, do contexto. E ele acabou de falar assim, há cerca de 50 mil imigrantes no Brasil. Agora posso acrescentar um dado, porque eu dirigi e escrevi documentário da imigração coreana. Chegaram exatos 103 pessoas na primeira imigração. Então, se a gente for olhar ali, 103 para 50 mil, a gente tem um número razoável de imigrantes, né? E que basicamente 90% desses imigrantes, 50 mil pessoas, residem no estado de São Paulo. No estado de São Paulo. É uma população, é importante a gente perguntar como é que eles se desenvolveram, né, na parte comercial, na parte econômica, trouxeram, né, algum costume corriqueiro lá da Coreia para cá, que a gente possa se identificar, né, ouvindo aí o relato de vocês. Eu gostaria que você e o cônsul falassem um pouco sobre isso. 경제관계에 대해서. 경제관계 어떻게 해서? 예, 그 처음에 우리 이민자들은 이민 온 이후에 상당히 그 어려운 상황에서 그 상파울루 봉해지로에서 주로 의류 봉제업에 종사를 해서 여성 의류의 이제 대부분을 차지할 정도로 비즈니스 활동을 해왔고, 그 이후에 이제 대한민국 경제가 높아지면서 지금 100여 개 이상의 한국 기업들이
브라질, 특히 상파울루 지역에 진출해서 브라질 경제적, 사회적 고용 창출에 크게 기여를 하고 있는 상황입니다. Começou com confecção, né, vestuário, principalmente confecção feminina, na região de Brás do Bom Retiro. Estou acrescentando alguns dados. Sim. E que eu tenho números, posso acreditar esse número, década de 90 a 2000, aliás, final de década de 60, 70 começaram as confecções no bairro de Brás e Bom Retiro. Na década de 90 e 2000, 60% da indústria vestuária eram feitas por confecções coreanas, né? Então você vê uma importância nacional muito grande em relação a essa indústria. E a partir daí também entraram muitas empresas que a gente conhece, né? Podemos citar Samsung, LG, Hyundai, que também contribuíram muito para crescimento e participação econômica no país. Correto. É importante lembrar das indústrias, né, que favoreceram e assim ajudaram no desenvolvimento econômico do nosso estado, que já estão há muitos anos aqui com a gente, mas o que principalmente, né, vocês trouxeram e hoje fazem intercâmbio em termos comerciais, né, principalmente tecnologia, é isso? 그렇습니다. 주로 이제 그 비즈니스 대상이 자동차, 또 자동차 부품, 전자, 또 반도체와 같은 이제 고부가가치 제품으로 되어 있고 또 브라질은 또 자원이 아주 풍부한 나라이기 때문에 철강석이라든가 농업 제품에 대해서 한국에서 많이 수입을 하고 있기 때문에 산업적으로 서로 보완 관계에 있습니다. Essa relação Brasil-Coreia é muito importante à medida em que nós estamos aqui comercializando carros, eletrônicos, semicondutores, em que o Brasil fornece grande parte as matérias-primas para a fabricação desses produtos. Então essa relação comercial é muito importante para ambos os países. Com certeza. E aí eu vou um pouquinho também para a relação cultural, né? O que vocês trouxeram aí para o nosso dia a dia? Com certeza nós devemos aí ter muitas situações e assim, o que vocês aqui no Brasil, né, acharam de mais parecido com a terra de origem de vocês, que vocês tiveram mais facilidade para se adaptar? Isso eu acho que é legal a gente comentar também aí com o seu complemento também, que você tem um bom apanhado da história, mas primeiro com o cônsul. 한국하고 브라질하고 비슷한 점이 뭐냐고 물어보면 한국하고 브라질하고 비슷한 점이라고 하면은 그 다양성, 포용력, 그 다음에 인간적인 정이 굉장히 강하다는 열정적인 면이 있다고 생각을 합니다. Eu acho que ele destaca, entre outras coisas, o humanismo, né? Esse contato humano, esse calor humano. Acho que a gente consegue ver muito nos filmes coreanos, K-dramas, a gente está falando, você falou contribuição cultural, acho que tem, agora virou sucesso, né? Virou uma moda, aliás, né? As novelas. Eu acho que tem. Acho que essa parte de brasileiros gostarem... Mas isso é recente, né? Esse gosto, ou já vem há anos e agora está um pouquinho mais difundido? Eu acho que essa é a influência. Brasileiros se identificarem com isso é porque tem a base, essa parte de calor humano, né? Essa é a relação humana. Acho que ele está se referindo a isso. 저는 이전에 이제 미국이나 이제 다양한 국가에서 근무를 했습니다만 특히 브라질에 와서 그 브라질의 국민성이 굉장히 다양성을 포용하고 굉장히 ingan적으로 친절하다는 것에 대해서 큰 감명을 받았습니다. 우리 교민들도 만족도가 매우 높은 걸로 알고 있습니다. Ele disse que ele já morou, já foi vice-cônsul dos Estados Unidos, outros países, ele sente que aqui tem mais calor humano, né? E que ele se sente bem aqui e acredita que também os próprios imigrantes que moram aqui gostam muito do país. O senhor tem quanto tempo de Brasil? O que o senhor assim mais gosta de fazer aqui no Brasil, né? Do nosso costume, da nossa cultura, e como é que é isso? O senhor tem um prazo determinado que o senhor fica aqui, vai para, como o senhor disse, já esteve pelos Estados Unidos, vai para outro país, ou na verdade isso é uma escolha conjunta sua com o governo? Como é que funciona isso? 대부분이. 제 근무는 지금 2년이 좀 넘었고, 되게 이제 통상 3년 정도 이제 근무를 하게 돼 있는데, 그 다른 지역에서보다 우리 브라질 내에 한인 사회가 잘 발전돼 있고, 특히 브라질 주류 사회하고 잘 조화가 되어 있고, 여러 가지 음식이라든가 뭐 문화라든가 브라질이 전 세계적으로
많은 그 인기를 얻고 있는 이유가 있다고 생각합니다. 개인적으로는 페이조아다를 제일 좋아합니다. 예. Vocês entenderam aí, feijoada que ele falou no final? Feijoada com Não, certeza a você gente viu para entendeu, mas é português, legal para para português. ensinar o apanhado geral. Ele falou que dos 3 anos que tem que ficar aqui, já se passaram 2 anos, e que ele gosta muito dessa diversidade do país, esse calor humano, esse contato humano, relações humanas, e que o que eles mais gostam no Brasil é feijoada, vocês ouviram aí. Então tá aí, né? A dica, um dos pratos mais tradicionais do brasileiro, com certeza atendendo a todos. Agora a gente sabe, né, e são alguns dados que a gente tem também, que uma das maiores rotas turísticas do coreano no mundo é o Brasil, né? E aí eu queria que vocês contassem um pouquinho disso também, né? Quais os atrativos, né, que o Brasil e aí o próprio estado de São Paulo eles trazem para vocês? Você já falou da feijoada, mas assim, dos pontos turísticos, o que mais atrai, né, o coreano e falar, eu vou visitar o Brasil, vou conhecer o Brasil? 이해하셨어요? 한국 사람들이 브라질에 왜 한국 사람들이 브라질에 많이 오냐고? 예, 예. 그 브라질은 원래 이제 축구로 한국에 잘 알려져 있고 또 펠레, 예? 사커로 잘 많이 알려져 있고 되게 좋아하고 특히 브라질의 카니발 여러 가지 그 문화에 대해서 좋은 요소가 있는데 제가 와서 보니까 우리가 이과수 포크라든가 다른 여러 가지 자연 문화 유산이 굉장히 많기 때문에 이제 코로나도 끝났고 해서 더욱더 많은 분들이 이제 한국에서 브라질을 찾을 걸로 생각을 하고 우리 영사관도 문화원도 있습니다만 이제 그런 관광에 대해서 많이 홍보를 하고 한국과 브라질 간의 교류가 많이 활발해지도록 노력을 하고 있습니다. No começo o futebol, né? Ele citou Pelé, Carnaval, né? E Foz do Iguaçu, né? Ele está dizendo que Foz do Iguaçu, a partir daí ele começou a ver muitos recursos naturais do Brasil. Né? Eu acho que isso que faz com que atrai muitos turistas coreanos. Ele está dizendo que ele não vai medir esforços para divulgar, né, o Brasil, junto com o consulado, junto com o Centro Cultural Coreano, para que mais turistas visitem o Brasil. Agora, o Brasil, realmente, a gente falou, né, a gente tem essa história tradicional com o futebol, Pelé, né, Ronaldinho, entre outros, mas o futebol coreano ele cresce a cada dia, né? Já tem participações aí, grandes participações em Copa do Mundo, né? E é um esporte que a gente fala aqui no Brasil emergente, ou seja, em crescimento diário. É uma paixão de vocês também? 지금 축구에 대해서. 예, 한국에 대한 축구 열기도 높습니다만 뭐 브라질보다는 뭐 상대적으로 좀 부족한 것 같고 또 브라질의 축구는 이제 어릴 때부터 이제 즐기면서 하는 축구인 반면에 한국에서는 좀 약간 상황이 좀 다른 부분이 있긴 합니다만 한국 그 브라질의 축구 열기야말로 브라질이 많은 국가에 매력을 줄 수 있는 좋은 요소인 것 같고 많은 한국 사람들이 브라질의 축구를 대해서 많이 배워야 된다고 생각을 하고 있습니다. Ele está contando, comparado com o Brasil, evidentemente a Coreia está muito aquém da técnica, as coisas, e ele destacou que no Brasil acho que parece que pessoas jogam pela alegria, né? Acho que o Coreia tem uma outra situação que se encaixa nisso e que tem muita coisa para aprender. Acredita que mais para frente pode ser que seja, né, seja melhor. Mas tem um dado curioso que tem, agora vou fazer um adendo aqui, que existem coreanos jovens que vêm para o Brasil aprender a jogar futebol. Então existe esse intercâmbio. Isso é interessantíssimo, né? Tem alguns jogadores aí que vêm para cá com muito novo, vêm aprender aqui nas bases e eles voltam para a Coreia. Agora uma pergunta interessante, né? O senhor acompanhando nesses 2 anos que o senhor está aqui, os times do estado de São Paulo, tem algum que o senhor simpatizou já? Times de futebol? Corinthians. O cônsul geral é corintiano. Interessante, né? E aí o que chamou mais atenção é o amor do torcedor pelo time, é isso mesmo, esse calor humano? 그 사람들이 좋아하는 걸 좋아하냐, 열정을 좋아해요. 그 열정을 좋아합니다. 지금 뭐 사실 한국이 그 짧은 기간 내 경제적인 성장을 이룬 것이 교육이라든가 뭐 여러 가지 이유가 있지만 또 가장 중요한 부분이 사람들의 열정, 열의, 그게 제일 중요한데 그런 측면에서 브라질 사람들하고 정서가 잘 맞는 것 같습니다. Ele falou assim, o rápido desenvolvimento da Coreia se deve muito de tecnologia, investimento em educação, mas eu acho que a base mesmo é essa paixão, né, que o brasileiro tem de sobra. Eu acho que é isso, eu acho que os coreanos também se identificam um pouco.
Então, muito interessante esse bate-papo, essa conversa. 61 anos aí da imigração coreana no Brasil. Vamos falar um pouquinho do consulado, né? O consulado, para quem não sabe, ele presta serviços, né, à população, e a embaixada ela trata das questões políticas. É importante que às vezes, né, há uma confusão geral da população, embaixada, consulado e tal. Então é importante disso. E quais os serviços que o consulado aqui na cidade de São Paulo, né, no estado de São Paulo, ela presta para a população coreana que chega, né? Como é que funciona? Esse é um trâmite, uma curiosidade que eu acredito que muito telespectador tenha que ter. Como é que funciona? É necessário um visto também? Como é que funciona essa parte? Existe visto de trabalho, visto de turista? É a mesma relação aqui com Itamaraty, é isso, mas explica um pouquinho disso aí. 영사관. 예. 지금 그 대한민국 상파울루 초영사관은 그 브라질 내 남부 7개 주, 그러니까 마토그로스, 마토그로투스, 상파울루, 히오데자네이루, 그다음에 히오그라지투스, 파라나, 산타카타리나 7개 주를 관할을 하고 있고요. 그다음에 중남미에서는 유일한 총영사관입니다. 그래서 주로 이 지역이 그만큼 경제적으로 또 우리 교민들이 제일 많이 모여 있기 때문에 중시하고 있고, 주로 하고 있는 일들은 일반적인 영사관에서 하는 그런 공증이라든가 이런 업무 외에 그 한인 사회가 더욱더 브라질 사회 내에 성장할 수 있도록 서포트하는 역할이 하나가 있고, 또 하나는 이제 한인 기업들이, 한국 기업들이 여기 많이 주로 상파울루 지역에 진출해 있기 때문에 그 진출을 촉진하고 도와주는 역할, 크게 두 가지를 하고 있습니다. Vamos lá, ele citou 7 estados, né, que centraliza em São Paulo para prestar serviços também nesses estados, que é basicamente prestar ajuda aos imigrantes, né, os descendentes que porventura precisem de suporte para se inserir na sociedade brasileira, e 기업들 지원. e as empresas também, né, ajudar a apoiar as empresas para se fixarem, para desenvolverem no país. 또 하나는 이제 문화적으로 우리 저 코리안 컬처 센터가 이제 영사관의 하나의 부속 기관으로서 그 브라질 내에 한류를 더 많이 보급하고 또 브라질 사람들하고 문화적으로 교류를 증진하는 역할도 많이 하고 있습니다. Também tem o Centro Cultural Coreano, né, fica na Paulista, que promove a cultura coreana, a arte coreana, que também pertence a um braço do Consulado Geral. E é o único Consulado Geral da América Latina. Isso é legal, a gente informar até que existe esse centro cultural, então, na Avenida Paulista. Quem quiser conhecer, né, um pouco mais da cultura, né, do seu país, ele pode visitar esse centro cultural. Ele é aberto ao público? Aberto ao público, e nesse momento, se não me engano, a exposição sobre flor. 플로렌스. É uma florescer. E fica aqui na Avenida Paulista. quer Avenida dizer, Paulista, você sabe o número? um lugar que todo mundo conhece, né? É fácil de achar, também é só digitar na internet lá o Centro Cultural Coreano, né? Que com certeza você vai ter o endereço certinho, é muito importante. Agora vamos falar um pouquinho, né, de desenvolvimento industrial, né? A gente sabe que tem uma fábrica coreana que é antiga no Brasil, muito conhecida, né? Hoje é líder mundial em celulares. A gente não cita muito as marcas, mas é importante a gente jogar que realmente é uma líder mundial conhecida. Na área automotiva também, vocês vêm crescendo, e aí eu chego em outro ponto, né? O fomento, né? O Estado de São Paulo tem instalações belíssimas para indústrias, né? Novas tecnologias. Como é que funciona esse fomento, né? E o Parlamento Paulista com certeza também é um parceiro no desenvolvimento aí de políticas públicas, né? Então gostaria que o senhor falasse um pouco dessa área aí de novos investimentos, novas parcerias comerciais, que eu sei que a cada dia aumenta essa parceria, né? Brasil, Coreia, mas principalmente Estado de São Paulo, Coreia, né? 예, 지금 그 잘 아신 대로 그 상파울루주가 이제 한국과 브라질 간의 경제 교류의 핵심 지역이고, 캄피나스에 삼성전자가 있고, 피라시카바에 현대자동차하고 CJ가 있고, 그 외에도 많은 물론 이제 상파울루 이외에도 이제 공장이 있습니다만, 두 개 지역이 그 한국의 대표적인 기업의 핵심적인 투자 지역으로서 지역의 그 일자리도 창출하고 지역 경제 성장에 큰 기여를 하고 있습니다. São Paulo é polo, né, industrial das empresas coreanas. Tem Samsung em Campinas
e Hyundai em Piracicaba, CJ e também em Piracicaba e outras empresas em São Paulo e também no Brasil. E que a partir daqui desse estado que começa o desenvolvimento do país e o desenvolvimento da tecnologia e de produção de produtos coreanos. Agora eu quero saber, no seu país, né, qual a cidade que mais parece com São Paulo? 지금 상파울루시하고는 이제 서울시하고 자매결연 도시로 되어 있고요. 그다음에 삼성전자가 있는 수원시도 이제 곧 3월달에 시장이 방문을 합니다만 상파울루시와 계속적으로 협력을 원하고 있고 계속 그렇게 doajugo 있는 상황입니다. Seul é a cidade irmã de São Paulo, né? Ele acabou de falar. E Campinas está tentando, eu acho que tem uma relação com Suwon, que é outra cidade coreana, né? É importante, são cidades que são bastante parecidas, né? Sim. Nessa questão de desenvolvimento econômico, grande metrópole. Acho que faltou sobre o visto, essas coisas. 시청자님, 브라질 사람이 한국에 가려면은 필요해요, 비자? 비자가 필요 없고요. 비자가 필요 없고 다만 이제 그 사전 그 등록 시스템을 통해서 하게 돼 있기 때문에 그 비자는 필요 없습니다. 일반 관광 비자는. 그리고 한국의 그 많은 그 브라질 사람들도 방문할 수 있도록 여러 가지 그 편의 시설이나 정보 같은 것도 계속 그 제공을 하고 있습니다. Olha aí, detalhe importante, não precisa de visto para ir para a Coreia, porém você tem que cadastrar no sistema eletrônico, né? QETA, é isso? É o ETA. É o ETA. Importante, né, essas informações. E agora, para acabar esse bloco, já agradecendo a presença do cônsul-geral da Coreia do Sul, nós vamos acompanhar uma reportagem que vai falar um pouquinho dessa história e já agradecendo muito a sua presença aqui conosco. Muito obrigado por visitar a nossa Casa Legislativa e trazer um pouco da cultura do seu país, da Coreia e dos 61 anos de imigração no Brasil. Muito obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Vamos acompanhar esse VT. 우리는 배 타고 왔기 때문에 비행기 타고 오지 않았기 때문에 그야말로 55일 만에 이렇게 왔는데 그렇게 힘들게 온 우리 산토스, 우리 브라질, 그때는 브라질이 아주 그냥 하늘나라에 가는 것 같이 그렇게 다들 생각했어요. 너무너무 브라질이 좋았어요, 그때는. 예. (1963년 2월 12일) 화말금 아침 7시 산토스 부두 도착. 각국 이민선이 도착하는 곳이며 커피 수출항인 이곳은 북적북적하였다. 3등 승객은 전원 2등 갑판에 모여서 상륙 절차를 밟으느라 장시간이 걸렸다. 오후 3시에 근 2개월이나 신세를 지고 정들었던 찌차렌카 배와 작별 인사를 나누고 하선. 그 더운 와중에도 한복을 보여주기 위해서 치마를 입고 내렸다. 우리는 항구 밖에 대기하고 있던 버스 2대에 탑승하여 상파울루로 향했다. 즉, 상파울루시는 해발 800m의 높은 곳에 있기 때문에 여름에도 퍽 시원하고 겨울에는 눈은 오지 않으나 서리가 내리고 꽤 추우며 가장 한국 사람들이 살기 좋은 곳이라는 큰아버지의 설명을 들으며 차는 달렸다. 6시 반, 저녁이어서 그런지 좀 검스레한 상파울루시 기차 정류장 옆에 있는 건물 앞에 도착했다. 이곳이 우리가 임시로 신세질 주립 수용소이다. Tá aí, você pode acompanhar um pouco da história da imigração coreana e nós vamos continuar falando sobre isso no segundo bloco. O Alesp em Pauta vai para um rápido intervalo, já já a gente volta com muito mais aqui hoje falando dos 61 anos da imigração coreana no Brasil. Até já, volto logo logo. Estamos de volta, esse é mais um Alesp em Pauta, hoje falando dos 61 anos da imigração coreana no Brasil. O estado de São Paulo tem a lei paulista, né, que promulga o Dia
Estadual da Imigração Coreana no Brasil, dia 12 de fevereiro. Esse ano, nesse mês de fevereiro, completa 61 anos. Para falar muito sobre isso, da história e também das relações culturais e comerciais Brasil e Coreia, a gente nesse segundo bloco conversa aí com mais dois convidados. Já estava com a gente no primeiro bloco o Nick Fariuel, que é documentarista, e também agora com a gente se junta aí o Geili, que é escritor e também empreendedor. Vamos começar esse segundo bloco. Mais uma vez, obrigado por estar conosco. Uma saudação especial a você. Vamos começar falando da história, né? O Nick, ele preparou, né, um documentário, né? Conta um pouquinho sobre isso e vamos começar a contar a história mesmo, que eu acho que é o que a população gosta de ouvir e conhecer. Na verdade, esse foi meu primeiro documentário, né, de longa. Eu sou roteirista, diretor e fui convidado pelo Consulado Geral, né, o Cônsul Geral me convidou para falar sobre 60 anos da imigração coreana. E eu sou imigrante, mas eu acho que eu fiquei um pouco afastado da comunidade. Então, para mim, também foi especial, porque eu também estava buscando minha história, minhas raízes. Então, foi uma surpresa muito grande, tive que pesquisar e estudar. E me emocionei muito durante esse processo. Tu falou do calor humano, tal. A história dessa... A gente viu no intervalo a senhora que está lá. O documentário chama Diário da Imigração por causa dela. Ela escreveu o diário vindo de navio, né? Aquele trecho que aparece transcrito é diário dela, né? O dia da chegada. Que legal. Então, você sente a emoção lá da professora, né? Que ela... O sofrimento, como é difícil, né? Essas 103 famílias que chegaram, né? Difícil a adaptação, não sabia a língua, não tinha recursos, né? E como essa imigração se desenvolve para chegar no dia de hoje. Aliás, eu anteriormente ia fazer um outro personagem muito importante, que é a Heloísa Yang, que é a primeira brasileira, vamos dizer, primeira brasileira coreana nascida aqui, né? E ela nasce, curiosamente, na hospedaria, dentro da hospedaria, né? Vocês viram que o imigrante chega no Porto Santo e vai para... Né? Ela nasceu em maio, 16 de maio, se não me engano, dentro da hospedaria. Então... 3 meses após a chegada da mulher. Ela estava grávida, né? Mas ela estava grávida, ela nasce na hospedaria. Então a gente foi buscando quem são essas pessoas. E eu fiz uma conexão para encontrar essas pessoas. Foi um dia muito emocionante encontrar com a Heloísa. Ela mesma emocionou, né? Que ela simbolizou 60 anos da imigração coreana. Aí, se você for assistir o documentário inteiro, cada pessoa tem uma história, né? Até essas dificuldades, passar essa dificuldade, até conseguir um protagonismo na confecção vestuária, né? E começa um pouco a estabilidade, né? A riqueza, e a importância do estudo, né? Com que trata com os filhos. Esses filhos que estudaram nas faculdades começam a trabalhar de novo na confecção, modelizando a indústria vestuária. Então, você percebe muita resiliência, muito amor, muita dedicação. Isso é coisa de povo brasileiro que juntou com essa coisa de calor humano brasileiro, né? Que essa coisa de continuidade, contribuir para a sociedade brasileira. Hoje eu consigo dizer que há uma inserção muito grande dos coreanos, segunda, terceira geração, que está chegando aqui, chegando no Brasil e está fazendo. O Brasil é multicultural, né? O Brasil é essa coisa de sincretismo, mistura. Então acho que a história da imigração coreana passou por essas etapas difíceis para se estabilizar, para se conseguir um lugar na sociedade e também na cultura brasileira. Eu acho que isso é muito importante. Agora, Gê, é interessante, né? A gente entrar também no ponto que é a parte comercial, a parte de desenvolvimento econômico, um assunto que você escreveu, você estudou muito. Eu queria que você, desde o começo, fizesse um retrospecto para o nosso telespectador, no início, né, qual tipo da economia que era desenvolvida pelos imigrantes recém-chegados, até hoje que são feras aí na indústria, né, com grandes indústrias no estado de São Paulo, em todo o território nacional. E depois você também tem um estudo, né, da economia, né, brasileira na Coreia, né, que é legal também a gente abordar isso durante
esse bloco. Mas vamos começar, né? Quem chegou, como é que ele viveu, entendeu? Qual foi, né, a primeira procura profissional dos coreanos recém-chegados em 1963? Primeiramente, muito prazer e honrado pelo esse convite da Lesp. Como imigrante, né, estou no Brasil, esse ano eu vou completar 26 anos. Eu cheguei no Brasil com 10 anos de idade, então fico bastante emocionado de poder falar sobre a nossa imigração, nossa história. A trajetória da imigração coreana, da parte econômica da comunidade coreana, ele seguiu exatamente a trajetória do desenvolvimento econômico brasileiro. O Brasil, como vocês conhecem muito bem, desde a década de 30 até a 90, foi um país que ele fomentou bastante a política de substituição de importação. Isso para poder industrializar mais ainda as empresas brasileiras. Vale lembrar que o Brasil, no hemisfério sul, ela tem maior polo industrial. Não é à toa que no Brasil tem grandes marcas, né? Não somente marcas coreanas, tem muitas marcas americanas, europeias, japonesas que instalaram a polo de produção. Então, quando a gente pega as primeiras imigrações coreanas, na verdade, eles vieram com um objetivo muito claro, que é a imigração da fazenda de agrícolas, para poder eles aproveitarem as terras que o governo brasileiro cedeu para os imigrantes e poder atuar nisso. Mas como todos os imigrantes são, né, que a gente conhece a história dos imigrantes empreendedores, empreendedor é muito inquieto, então ele é muito criativo e ele tem uma senso de urgência e responsabilidade muito grande. Então, os coreanos, nos começos, eles viram que a agricultura no Brasil não é uma coisa muito simples. E aí eles começaram a explorar outros caminhos, muito parecido com os italianos que trouxeram as coisas, né, do seu país. Os coreanos também trouxeram algumas coisas e começaram a vender. E aí assim que começa a entrada dos coreanos no ramo de vestuário. Também um ponto muito interessante que depois da década de 70, muitas elites coreanas migraram no Brasil. Então o que os elites eles fizeram? Em vez de do Brasil não era permitido, né, não tinha uma abertura da importação. Então, o que os elites coreanos fizeram naquela época? Eles começaram a trazer os maquinários para poder produzir os tecidos. E aí que eles começaram a fomentar essa indústria. E aí, quando a gente vê lá no início de década de 90, quando o Brasil fez a abertura do comércio, aí sim, muitos coreanos imigrantes começaram a importar diretamente da Coreia, seja os tecidos, os aviamentos ou alguns itens relacionados a isso. E aí, quando a gente vê década de 90, então, ainda as empresas coreanas que hoje nós conhecemos muito bem, eles não eram tão sólidos, né? O business deles não era tão grande como hoje é. Então, quem importava muita coisa eram os imigrantes, muito voltado ao ramo de vestuário. E final de década de 90, de 2000, aí a gente consegue ver a presença das grandes marcas, né, que se instalando. Por exemplo, o cônsul-geral menciona, né, se não me engano, a fábrica da Samsung em Campinas foi mais ou menos década de final de 90, fábrica da Hyundai em Piracicaba foi mais ou menos em 2012, 2011. Então aí que surge. Hoje o Brasil e a Coreia, para o Brasil, a Coreia é o 25º país em termos de comércio exterior, tá? O volume de comércio, de importação e exportação vai dar mais ou menos 12, 13 bilhões de dólares. O Brasil está em superávit e o Brasil exporta bastante produtos de primeiro setor, da indústria agrícola, da indústria de aços e pertences. E a Coreia também acaba exportando muitos produtos para abastecer essa indústria de automobilísticos e celulares, TV e etc. Interessante, né, essas colocações. Agora, uma coisa que eu vou perguntar, e você que fez o documentário, você pode saber muito, como é que era, né? Porque como é que era quando esses imigrantes chegaram, né? A adaptação, por exemplo, com a nossa alimentação, né? Porque é diferente. Como é que é? Vocês trouxeram, ou então vocês tinham aqui alguma base, né, de alimentos que fossem parecidos com o que vocês comiam, né, com o que vocês tinham o costume de ingerir lá na Coreia? Como é que é isso? Fazendo um complemento,
as primeiras imigrações coreanas, alguns não tinham terra oferecida para o governo, principalmente a primeira. Aí começa a dificuldade, né? Alguns tinham, alguns não tinham. Acho que o que já me se refere à elite, na verdade, é a imigração de mão de obra especializada, que ocorreu em 68 a 73, por volta de 73, que acaba com essa imigração de agricultura e depois passa para mão de obra, né? Acho que era isso. E sobre costume de alimentícios, eram totalmente diferentes, né? Hoje você encontra no supermercado kimchi, gochujang, doenjang, que era o tempero, mas naquela época era muito difícil. Eu acho que a própria subsistência, pessoas que vinham de lá traziam as coisas, né? É isso que... Tinha algumas coisas. Então, aliás, tem um episódio curioso de um livro, acho que eu tive que pesquisar vários livros, chama Sonho da Amazônia, eu acho que esse livro, ele fala sobre... Eles tentavam fabricar esse gochugaru, que é um pó de pimenta. Eu não tinha, então eles faziam, mas eles fracassavam, não conseguiam fazer, né? Então ele conta esse episódio pitoresco de tentando se adaptar à culinária brasileira, porque não tinha ingredientes aqui. E hoje, até como o Consul falou, a feijoada aí é um atrativo, né? Para vocês. Eu acho que acostumou, acho que essa... Exato, que é natural também natural, com o tempo, exato. né? Acaba e vem novas gerações, né? Então, isso aí acaba, né, se tornando até normal, né? O costume já com a alimentação local. Agora, culturalmente, quais as heranças culturais que vocês trouxeram aí dos seus ancestrais coreanos? O que a gente pode identificar para o nosso telespectador em relação à cultura? Eu acho que hoje, destacaria o bairro de Bom Retiro, porque eu acho que você consegue ver fisicamente, né? Está muito em moda filmes, né? K-drama, seriados, música, K-pop, né? Uma febre K-pop. E se você for no bairro do Bom Retiro hoje, você consegue ver isso materializado. Você tem restaurantes, né? Você vê músicas tocando, tem bares temáticos, né? E é uma maneira de mostrar que é um bairro multicultural. Ali começaram, antes dos judeus, vieram italianos, judeus, né? Vieram coreanos, depois vieram paraguaios, tem os bolivianos. Então é um bairro efervescentemente cultural. Tanto é que a rua Três Rios foi considerada a sétima cidade mais cool do mundo, né? Como multicultural. E eu acho que também dirigi outro filme que fala sobre o que tem no Bom Retiro, o que é cultura coreana. Eu acho que se vocês puderem assistir, olhando ali, tem do Instagram do consulado, tem no YouTube do consulado, tem um filme falando sobre Bom Retiro, a cultura coreana, a inserção da cultura coreana, né? Então tem restaurantes, tem sobre as luminárias, tem lanternas que estão lá, que as pessoas não sabem o que é, mas na verdade são usados em casamento, que para mim, que eu fiz uma leitura poética, metafórica, que é casamento entre Brasil e Coreia. E eu acho que, se não me engano, está tramitando para a gente trocar a calçada e também colocar luminárias, né, esse molde, esse Cheonsachoron, que para mim simboliza o sincretismo, o casamento entre Brasil e Coreia, né? Então, se vocês quiserem, realmente, não adianta ficar falando sobre cultura, né? Tem Centro Cultura Coreano, né? Você pode ir, mas se vocês quiserem sentir o que é a Coreia, vivenciar a Coreia, vá até o Bom Retiro, que você vai ter uma gama infinita de coisas para você divertir, conhecer e aprender, né? Ter uma experiência genuína de como é cultura coreana. Agora a gente fala de Bom Retiro e a gente vai para a área econômica, a gente lembra muito das confecções, né, das lojas de roupa. Foi uma das principais atividades econômicas e até hoje como é que você faz essa análise? Exatamente. Eu falo que o Bom Retiro, o Brás, é a meca do ramo de vestuário. Então, ali teve uma época que ali exportava, né, distribuía para o Brasil todo. Obviamente, com a globalização, né, muitas marcas internacionais de ramo de vestuário se instalando no Brasil, ou também muitos empreendedores brasileiros poderem importar diretamente, com isso a indústria acabou se colhendo um pouco, porque a indústria do Bom Retiro ela era muito mais focada em atacadista.
Mas como grande característica de um imigrante, né, como todo imigrante são, imigrantes são muito criativos, porque eles têm um senso de responsabilidade e senso de urgência. Então, os coreanos foram muito criativos de visitar na Europa, fazer mais estudo, de trazer uma moda diferenciada. Isso que fortaleceu a indústria vestuário do Bom Retiro. E ali conseguiu construir um ecossistema muito grande. O ecossistema, quando eu digo de vestuário, não é somente a pessoa que vende uma roupa, né? Porque ali no meio tem diversas pessoas que trabalham na cadeia de produção. E ali, não somente cadeia de produção, também tem muitas importações que são feitas, né? Desde o tecido, os aviamentos e muitos stakeholders, né? As pessoas envolvidas. Inclusive meus pais também, os primeiros trabalhos que eles tiveram era para vender o tecido. Então eles visitavam as lojas e eles eram representantes de vender o tecido. E hoje o Bom Retiro, como o Nick bem mencionou, ela tá mudando, ela está muito mais dinâmico. Eu acho que hoje Bom Retiro ele representa muito bem a cara do Brasil, porque o Brasil é um país multicultural, de muita diversidade. Então você consegue ver um restaurante árabe, judeu, coreano, brasileiro, barzinho. Então ele acaba expandiu muito a atuação econômica. E muitos jovens também estão se espalhando. Nós temos no Brasil também um coreano que é um barista que ganhou um prêmio mundial de barista de café. Então, os coreanos acabam se diversificando mais ainda, usando sua criatividade de imigrante. Legal, interessante. E da história, né? Como é que você viu a chegada, né, dessas grandes indústrias, né, que são líderes mundiais, né? E aí eu vou pegar a parte histórica com você e depois a parte econômica com você, mas na parte histórica, o que ela trouxe? Ela foi uma consolidação da população, né, do imigrante coreano aqui no Brasil, essas grandes fábricas? Você está falando das grandes empresas. Isso, grandes empresas, né, líderes aí mundial, né, em eletrônico, tudo mais, que chegaram ao Brasil, né? Modelo econômico a gente chama de chaebol. Chaebol é um modelo de uma espécie de empresa familiar, né? Então você tem, por exemplo, Samsung. Samsung é um zaibatsu, né, japonês, né? É um modelo muito parecido. Que acontece que Samsung você consegue comprar desde carro, né? Existe em carro também. Hyundai tem lápis, não sei o quê. Então é um conglomerado onde tem muitas indústrias, né? Então, no momento que você tem um mercado interno, né, reduzido, Coreia, então é natural que tem que expandir para exportar, né? E o Brasil foi um país escolhido. E eu lembro que eu trabalhei na Samsung quando eu estava na faculdade, ainda, último ano de faculdade. E o mais difícil era realmente a adaptação dos coreanos no Brasil, principalmente empresário. Eu acho que depois Jaime pode comentar sobre isso, que é interessantíssimo. O modo de trabalhar coreano e o brasileiro é muito diferente. O modo de pensar é muito diferente, né? O empresário coreano como pensa e como brasileiro pensa. Eu tive que literalmente apartar briga dentro de reunião, acho que em 97 isso, que era um negócio terrível. Porque era literalmente uma briga generalizada. E eu acho que isso foi um começo das coisas, adaptações também. A partir daí, eu acho que tiveram uma grande lição sobre o que é o Brasil, o que é coreano, o que as pessoas, duas partes querem. E hoje, agora, a gente vê Samsung, LG, amigos meus perguntavam se era japonês, LG é coreano, né? Hyundai. Eu acho que, vendo aquilo, viu, hoje, tinha um filme chamado Fábrica Muito Louca, aqueles americanos brigando com os japoneses. Era exatamente aquilo. Mas aquilo me deu uma lição de vida, que é conversando que se entende, né? E vendo um objetivo em comum, consegue encontrar o denominador comum para desenvolvimento. Acho que isso é muito importante, uma lição muito importante. Acho que continua até hoje, né? Perdura. Agora falando um pouco da área de desenvolvimento econômico, a vinda dessas grandes indústrias, ela, lógico, contribuiu muito para o desenvolvimento de várias cidades. Você cita aí uma grande, por exemplo, que está em Campinas e outras cidades, como Piracicaba, e aí, com certeza, a gente puxando nos dados, teremos muito mais, né? E aí eu te pergunto, hoje, o imigrante, né, aliás, o
o coreano, ele se interessa de vir trabalhar no Brasil nessas grandes empresas? E aí eu falo das novas gerações, das novas gerações que se formam hoje, né, com essa tecnologia, a flor da pele que nós temos no mundo inteiro, é uma globalização. Como é que é? O jovem coreano, ele vem para o Brasil em busca de um trabalho, assim, que a gente possa dizer tecnológico também? Como é que você vê esse cenário? Exato. A Coreia é um país muito competitivo. Então, é um país muito pequeno também. Até a gente brinca que o estado de São Paulo é mais ou menos de 3 ou 4 vezes maior da Península Coreana. Só que é um país que é tão pequeno que tem 50 milhões de população. Então, a concorrência é muito grande. Então, e na Coreia também tem muitas universidades que têm curso de língua de portuguesa. Então, muitos expatriados, que o Nick muito bem mencionou, então naquela época nós tínhamos muitos poucos recursos, muitas poucas pessoas. E, inclusive, naquela época, de final de 90, 2000, o Brasil ainda não era tão importante. Era um Brasil ainda estava se recuperando do hiperinflação e etc., né? Mas hoje em dia, já o Brasil é um país que, qualquer país, ele tem um grande interesse. Primeiro, pela sua população. E segundo, pela receptividade que um brasileiro tem. Então, não tem quando você faz um business global, como as grandes indústrias coreanas, não tem como desconsiderar o Brasil. E aí que vem, pô, legal, então o Brasil é um país muito grande, tem muitas oportunidades, e por que não trabalhar nesse país? E aí que é um dos grandes caminhos que jovens coreanos ultimamente têm feito é cursar a língua portuguesa numa universidade coreana, vem bastante para fazer intercâmbio, inclusive a USP é um dos exemplos que tem uma parceria com algumas universidades coreanas, que eles vêm para a USP, seja como graduado ou pós-graduado também, e em busca de novas oportunidades. E essas pessoas que são formados, né, que em língua portuguesa, muitos acabam vindo como expatriados, aí que já tem uma melhoria, né, em questão de adaptação, que eles conhecem um pouco mais sobre a cultura brasileira, conseguem falar mais português e têm interesse de vir ao Brasil. Mas pela sua grandeza do Brasil, muitos acabam se interessando sim. Tem uma história engraçada dessa sobre expatriado. Eu fui lançar meu livro, que eu escrevi em português, que foi traduzido na Coreia, em 2013. Aí, como eu estou fazendo muito trabalho com o consulado, fui visitar lá, eu tenho frequência maior, e tinha um funcionário trabalhando e chamou meu nome. Eu falei assim, como estou vindo muito aqui, eu escrevo muitos livros e tal. Só que, curiosamente, ele estava na minha palestra na Faculdade de Língua Estrangeira, em 2013, quando fui lá. E estava trabalhando, morando no Brasil, no consulado, o consulado coreano. Olha que coisa curiosa. O mundo é pequeno, o mundo é curioso, pequeno, né? pequeno. E é interessante, né, ainda dentro disso, né, e é importante a gente abordar, e aí a gente conversar um pouco, qual que é, vocês, então no Brasil, seus ancestrais, né, muitos vieram para cá, você falou que você veio com seu pai e com a sua mãe, mas muitos ficaram lá. Qual que é o ensinamento que vocês, né, aqui no Brasil, vocês ganharam esse ensinamento e hoje, de repente, quando vocês vão para a Coreia, vocês levam, isso aqui a gente aprendeu que é muito legal. Qual que, na visão de vocês, seria? Essa pergunta é difícil, né? Eu me considero, acho que, mais brasileiro do que coreano, né? E essa questão ficou muito aparente quando voltei para a Coreia depois de 28 anos. Né? Cheguei aqui em 85, com 14, voltei lá com 2013 para lançar meu livro. Tem uma história curiosa que vai ilustrar tudo isso. Eu fui visitar os meus parentes, né? Não via 18 anos, 18 anos. Aí eu cheguei lá, eu cheguei 8 da noite. Aí minha tia estava lá e ela falou assim, vai dormir, pai. Mas por que dormir? Porque eu planejei o que a gente vai fazer amanhã, desde 6 da manhã. Você precisa descansar. Eu falei, cara, acabei de chegar, eu quero ir para a praia, porque era uma cidade litorânea. Eu falei, não pode, porque vai chegar um van, vai vir todos os seus primos, e aí vai ter que sair daí. Tinha schedule, né, que é o famoso compromisso. Então eu estava indo lá me relaxar no negócio, mas eu já tinha agenda completa para relaxamento. Eu falei, não acredito. Não, mas eu quero ir para a praia. Eu falei assim, então vamos. Aí eles me levaram para a praia. Aí passou o tempo. Agora deu, vamos voltar lá para você precisa dormir. Então, eu acho que isso mostra um pouco do que eu sou agora, o que me tornei, sabe? Essa liberdade, essa sensação de... O coreano fala yoyu, né? Tem uma palavra chamada yoyu, que é de ter folga, ter calma, né? Você contemplar as coisas. Né?
Acho que isso é muito importante para nossas vidas. Você ter calma, você contemplar, ver beleza em pequenas coisas. Isso é ser humano, né? Eu acho que isso é muito importante para todo mundo, até para o brasileiro, até para o coreano. Eu acho que eu consegui incorporar um pouco graças a esse jeito de ser brasileiro, né? E aí você veio aqui com 10 anos, né? Eu ainda me considero mais coreano do que um brasileiro. E o coreano em si, ele é muito sério. Então, como o Nick muito bem mencionou, eles acabam fazendo, vou tentar dar a melhor programação para o Nick. Formalidades, né? Isso, então Eu queria descansar, pô. vou dar uns 6 agendas seguidas dessa forma, né? Então eles são muito sérios e a sociedade coreana é uma sociedade muito, muito concorrida. Tem muita desigualdade. Acho que o filme Parasita ele mostra muito bem esse espelho da sociedade coreana em si. No meu caso, assim, por que eu gosto muito do Brasil? Porque eu consigo esquecer um pouco dessa seriedade. Porque o imigrante, como eu disse, ele vive um senso de urgência muito grande. Porque é um país novo, é um lugar diferente, a língua, você não manja a língua local, você não manja a cultura, então você acaba se exagerando na questão da senso de urgência e levar muitas coisas muito sério, né? Mas como bela característica de um brasileiro, o brasileiro ele é muito positivo e muito alegre. Então isso fez um pouco a gente perder essa seriedade para curtir um pouco a vida também. Porque a vida, na verdade, a gente trabalha muito também, que é muito importante, trabalha duro, mas também a gente também tem que saber curtir, né? Então isso é isso que traz. E outro aspecto muito importante aqui no Brasil que a gente consegue aprender, o Brasil é um país multicultural e multirracial. Isso é uma coisa que um coreano nunca conseguiu conhecer, mesmo o coreano indo para os Estados Unidos ou na Europa. Então, aqui no Brasil, essa questão multirracial, multicultural, saber respeitar outras pessoas, outras etnias, que são raciais e etc., isso acaba trazendo um grande aprendizagem para a minha vida pessoal também. Mas eu sei que uma parte de mim é muito coreana, que é muito importante também, que eu acho que o brasileiro também tem. Eu acho que todo mundo tem essa parte, que é disciplina, tenacidade, esforço. Eu acho que quando estou dirigindo, eu percebo que sou muito coreano. É engraçado, porque eu tenho que planejar as coisas, mas lidar com pessoas sou muito brasileiro. Então eu acho que eles conseguem perceber que dá para a gente juntar duas coisas. Dá para ser rígido, ter disciplina, ao mesmo tempo ter esse senso de o ginga brasileiro, né? O jeito brasileiro. Eu acho que é isso. Eu acho que essa é a importância dessa miscigenação, essa é a importância da imigração coreana também. São quase opostos que se atraem, se juntam a uma outra coisa, que contribuem de uma maneira de um povo para o outro. Eu acho que isso é vida. Muito obrigado, Nick, Jay. Foi um bom papo aí sobre a imigração coreana, sobre a cultura, sobre o intercâmbio comercial e cultural. E dia 12 de fevereiro, então, é comemorado aí o Dia Estadual da Imigração Coreana no Brasil. Quero agradecer muito a presença de vocês, a todos que assistiram esse Alesp em Pauta. A gente volta aí na programação da Rede Alesp com muito mais programas e você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Então não perca tempo, acessa lá, acompanhe a programação do maior parlamento da América Latina. Até o próximo encontro, tchau!